Olá pessoal, esse é o canal Química em Foco, Biscoitinho do Binho, e o nosso assunto de hoje é cálculo do NOx. Fala pessoal, bem-vindo ao canal Biscoitinho do Binho, e essa é a nossa videoaula sobre cálculo do número de oxidação, ou seja, o cálculo do NOx. Vamos entender o que significa isso? Muito bem, começando, oxirredução. O que vem a ser uma oxirredução? Muito bem, considere a ligação química entre os átomos de sódio e cloro. O que o sódio é mesmo? O sódio está na família 1A, ele é um metal alcalino, logo o sódio é um metal. E o cloro? O cloro está na família 7A, grupo 17. O cloro é um ametal. Todos os elementos da família 7A, ou seja, do grupo 17, são não metais. Logo, o cloro é um ametal. A ligação entre um metal e um ametal é chamada de quê? É chamada de quê mesmo? Eu esqueci. Eu tenho certeza que você vai me lembrar. Ah, muito obrigado por você ter me lembrado. Ligação iônica. Metal mais a metal. Aqui, ó. Ligação iônica. A ligação iônica, ela ocorrerá sempre com o quê? Transferência de elétrons. Então, transferência de elétrons. O que significa isso? O metal do elétron e o ametal recebe esse elétron doado. Lembra disso? Então, o que acontece? O sódio, por ser um metal, ele vai doar esse elétron para o cloro, que é um ametal. O cloro, que está na família 7A, tem 7 elétrons na última camada. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando ele recebe esse elétron, ele fica com 8. E o sódio, quando perde esse elétron, ele fica sem elétron? Não. O sódio tem 11 elétrons. Aquele elétronzinho ali que o tio representou é o elétron da última camada, certo? Quando ele perde aquele elétron, também ele fica com 8 elétrons na camada de valência dele. Então, o que acontece? O sódio, ele doou esse elétron para o cloro. Então, o elemento sódio perdeu elétron. Perdeu elétron. Certo? E quem perde elétron fica positivo. Você lembra disso? Então, aqui, ó, o sódio, Na, adquire carga mais 1, porque ele perdeu esse elétron, ou 1 mais. Vai da forma que você preferir. E o Cl? O Cl, o que aconteceu com o Cl? O Cl ganhou o elétron, certo? Ganhou o elétron. E se ele ganhou o elétron, o que aconteceu com ele? Ele passou a ser, lembra que elétron é negativo, e se elétron é negativo, então, aqui ó, o Cl é menos 1, ganhou um elétron, ficou menos 1. Muito bem, o processo de perda de elétrons, agora a gente vai passar a chamar de oxidação. Oxidação. E o processo de ganho de elétrons, a gente vai passar a chamar agora de redução. Peraí, Binho, quer dizer então que eu ganhei elétron reduzi? Sim, porque elétron é negativo. Se elétron é negativo, quanto mais negativo eu fico, mais eu vou diminuir o meu número, concorda? Mas na verdade eu estou ganhando elétron. Se o cara é menos 1, menos 2, menos 3, à medida que eu vou ficando mais negativo, eu vou ganhando cada vez mais elétron. Então aqui, ó, então o que acontece? O processo de ganho de elétrons é chamado de redução e o processo de perda de elétrons, oxidação. Lembra? Oxidar é perder elétron. Se eu tenho um portão de ferro novinho, o oxigênio está ali, em contato com aquele portão de ferro, o que acontece com ele? O oxigênio rouba elétrons do ferro, não é isso? Forma uma substância que é o óxido férrico, que é a ferrugem, não é isso? E o portão vai cacarecando porque ele vai oxidando. Tenho certeza que você já ouviu falar em aço inoxidável, de não variar de inox, certo? Vamos lá. Independente do elemento sofrer oxidação ou redução, as cargas obtidas através desse processo, ou seja, melhor, as cargas obtidas após esse processo de ganho e perda de elétrons se chamarão de número de oxidação. Número de oxidação. Ué, bem, mas ele sofreu redução. Eu vou chamar de número de oxidação? Sim, vai chamar de número de oxidação. Então, quer dizer,
o número, tá vendo aqui, ó, independentemente do elemento sofrer oxidação ou redução, as cargas obtidas após o processo de oxirredução, ou seja, tá vendo essas carguinhas aqui, mais 1 e menos 1, são chamadas de número de oxidação, que a gente vai abreviar número de oxidação para NOx. NOx. Então, quais são os principais NOx que você tem que saber, pelo menos de início? O que você precisa saber? Que quem está na família 1A tem sempre NOx mais 1, tem tendência de perder 1 elétron. Quem está na família 2A tem NOx mais 2, tem tendência de perder 2 elétrons. Quem está na família 3A tem NOx mais 3, tem tendência de perder 3 elétrons. Então, olha aqui, ó, quem está na família 1A, NOx mais 1, quem está na família 2A, NOx mais 2, quem está na família 3A, NOx mais 3. E que o oxigênio, por ser muito eletronegativo, se ele está na família 6A, ele tende a ganhar elétron, não a perder. Logo, ele tem tendência de ficar positivo, igual a 1A, 2A e 3A, que tem tendência de perder. Quem perde, fica positivo. Como o oxigênio ele tem tendência de ganhar, ele tem tendência de ficar negativo. Então, oxigênio, menos. E se ele está na família 6A, quem está na família 6A precisa de quantos elétrons para completar o seu octeto? 2. Então, o oxigênio é menos 2, ou 2 menos, certo? E, muito importante também, de fundamental importância, indivíduo, quando a molécula termina com alguém da família 7A, ou seja, um halogênio, cloro, bromo, iodo, flúor, terminou com alguém da família 7A, esse alguém da família 7A, esse elemento tem sempre NOx menos 1. Eu vou te lembrar direto aqui que os elementos da família 7A têm NOx menos 1 quando a molécula termina com esse elemento. Se não terminar com esse elemento, não. Tudo bem? Então vamos lá. Como vamos fazer o cálculo do NOx dos elementos? Olha, você vai olhar muitas videoaulas por aí, material de química, que faz uma equação de primeiro grau, botando x. Eu não faço assim, eu faço direto. Por isso eu vou falar bem devagarinho para você poder entender, certo? Olha aqui, ó. Sempre a gente vai começar em cima o cálculo e terminar em cima. Começa em cima, termina em cima. Repete comigo. Começa em cima, termina em cima. Começa em cima, termina em cima. Começa em cima, termina em cima o nosso cálculo. Binho, explica isso direito? Explico. Você sempre vai começar em cima. E de cima para baixo você vai sempre multiplicar. E de baixo para cima, operação inversa. Você vai dividir. Então, a gente começa em cima, termina em cima. Para baixo, a gente multiplica. Para cima, a gente divide. Guarda isso. Então, olha aqui, ó. Começo em cima, tá vendo? Para baixo a gente multiplica. Término em cima. E para cima a gente divide. Então, vamos lá. Cálculo do NOx em moléculas. A gente vai sempre igualar a resultante das cargas a zero. Sempre igualar a zero. Como assim, Binho? Por exemplo, eu quero saber qual é o NOx do ferro aqui, do carbono aqui, da prata aqui, do nitrogênio aqui, do enxofre aqui, do cobre aqui, do fósforo aqui, do enxofre aqui, do carbono aqui e do enxofre aqui novamente. Como é que a gente vai fazer para calcular esse NOx? Vamos lá. Se eu quero ferro que está sublinhado, é porque eu sei o qual é o número de oxidação do oxigênio que a gente acabou de falar, Capadócio? Menos 2. Então, o oxigênio é menos 2. Começa em cima, certo? O que eu tenho que fazer? No começo aqui, ó, eu tenho que ir para baixo multiplicando. Multiplicando. Menos 2 vezes 3, não é isso? Vai dar menos 6. Menos 6, certo? Muito bem, o que ele falou? Igualar a resultante das cargas a zero. Eu tenho que igualar o que eu vou calcular aqui a zero. Muito bem. Qual é o número que somado com menos 6 dá zero? Eu tenho certeza que você sabe me responder. Qual é o número somado com menos 6 que dá zero? Concorda que é mais 6? Então, vamos colocar ali, ó. Vai ser igual a mais 6. Muito bem, mais 6. Só que eu tenho que terminar lá em cima. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que subir. Se eu tenho que subir, eu vou dividir. Divide mais 6 divididos por 2, mais 3. Então, tá lá o NOx do ferro, mais 3 ali. Então, se você não entendeu, volta um pouquinho para você ouvir a explicação novamente. Eu vou para a letra B. Como é que é a letra B? Bom, tem que começar em cima, certo? Começo em cima. Muito bem. O oxigênio tem NOx o quê, povo? Menos 2. Então, se o oxigênio tem NOx menos 2, olha, menos 2. Quantos oxigênios eu tenho? Não tenho 2 oxigênios?
Então, para baixo, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Qual o número que somado aqui? Dá 0. Vai ser igual a quanto? Quanto é que é? Qual é o número que somado com menos 4 dá 4 indivíduos? Vai ser o quê? Vai ser o mais 4. Aí eu tenho que subir dividindo. Dividindo por quanto? Dessa vez aqui, ó, eu tinha 2 ferros. Então, dividi o 6 por 2 deu 3. Como eu só tenho um carbono, então, mais 4 divididos por 1, mais 4. Mais 4. O NOx do carbono é mais 4. Na letra C eu tenho o AgCl. Se eu sublinhei o Ag, é porque eu sei o Cl. O que o tio disse? 7A no final, esse elemento vai ter NOx menos 1. Então, como é que eu vou fazer aqui? Ó? Menos 1. Se eu só tenho um cloro, aqui para baixo eu multiplico, vai dar menos 1. Se eu tenho que igualar isso a 0, qual é o número que somado com menos 1 dá 0? Isso, mais 1. Mais 1. Então, eu vou subir divididos por 1, que vai dar, então, mais 1. Muito bem. E aqui, como é que eu vou fazer? O hidrogênio está na família 1A. E quem está na família 1A tem NOx o quê? Mais 1. Então, se eu quero saber qual é o nitrogênio, o H está na 1A é mais 1. Para baixo eu tenho que multiplicar. Multiplico mais 1 vezes 3 dá mais 3. Como isso aqui tem que ser igual a 0, o outro lado tem que ser igual a quanto? A menos 3. Então, sobe divididos por 1, que dá menos 3. Muito bem. E aqui, o oxigênio tem NOx menos 2. Então, o oxigênio é menos 2. Quantos oxigênios o tio tem? 3. Então, o que a gente faz aqui? Ó? Menos 2 vezes 3 dá menos 6. Para que isso dê igual a 0, vai ficar igual a quanto? Vai ficar igual a mais 6. Sobe dividindo, vai ficar então mais 6. Vamos para o seu BR2. Lembra? 7A no final. Toda vez que a 7A estiver no final da molécula, é menos 1. Então, menos 1 vezes 2 dá menos 2. Para que isso seja igual a 0, quanto é que vai ser? O NOx do cobre vai ser igual a mais 2. Sobe divididos por 1, mais 2. E no H3PO4, como é que fica esse cálculo? Vamos ver? Agora eu tenho 3 elementos, sendo que eu quero do meio. Então, eu faço a mesma coisa nas pontas. Como é que é isso? O oxigênio é menos 2. Vezes 4 dá menos 8. Eu tenho que igualar isso a 0. Concorda? Eu comecei pelo A, mas eu podia ter começado pelo H? Poderia, sem problema algum. O H está na família 1A. E se ele está na família 1A, ele vai ter NOx mais 1. Então, mais 1 vezes 3 vai dar mais 3. Qual é o número que somado aqui vai dar 0? Conta comigo aqui, ó. Menos 8 com mais 3 dá menos 5. Então, para que isso tudo dê 0, aqui tem que ser igual a mais 5. Aí eu tenho que subir. Eu subo dividindo. Quantos P's o tio tem? Somente 1. Então, o P aqui é mais 5. No H2SO4, como é que vai ficar? O O é menos 2 vezes 4, menos 8. Certo? O H está na família 1A, vai ter NOx mais 1. Então, o H tem NOx mais 1. Se o H tem NOx mais 1, para baixo eu multiplico. Mais 1 vezes 2 vai dar mais 2. E qual vai ser o NOx do enxofre ali? Menos 8 com mais 2 dá menos 6. Então, para dar 0, mais 6. Sobe divididos, vai dar então mais 6. Muito bem. Na letra I, Na2, C2O4. Como é que a gente faz? Olha aqui, ó. O oxigênio é menos 2, vai dar menos 8. O Na está na família 1A. Quem está na família 1A tem sempre NOx mais 1. Então, o Na tem NOx mais 1. Então, aqui vai dar mais 2. Para que isso seja igual a 0, qual é o NOx aqui? Menos 8 com mais 2 vai dar quanto? Vai dar menos 6. Então, aqui tem que ser igual a mais 6. Mas eu tenho que subir dividindo. Dividido por quanto? Mais 6 dividido por 2, mais 3. Está aí o NOx do carbono, mais 3. E quando tiver parêntese,
você vai fazer o chuveirinho lá dentro do parêntese, que vai ficar o quê? Ó? Al2, olha lá dentro, S3O12. Não é isso? 3 vezes 4, 12. E aí, faz normal, como é que vai ficar? Menos 2 vezes 12 dá menos 24. O alumínio está na família 3A, né, para decorar, né, para saber. A tabela periódica é instrumento. Me enrolei tudo. Tabela periódica é instrumento de consulta, hein? É para você ir lá na tabela ver. O alumínio está na família 3A, então ele é mais 3 vezes 2 vai dar mais 6. Para que isso dê igual a 0, vai ser igual a mais 18. Porque mais 18 com mais 6 dá mais 24. Com menos 24, 0. Como eu tenho que subir dividindo, eu subo dividindo por 3, que vai ser igual a quanto? Mais 6. Muito bem. Você só precisa prestar bastante atenção, porque nem sempre a gente iguala resultante a 0. Como assim, Bim? Vamos ver. Olha aqui. Cálculo do número de oxidação para íons. Muito bem. O íon ele pode ser formado apenas por um elemento químico, certo? Ou ele pode ter mais de um elemento químico. Quando esse íon é formado por um único elemento químico, o NOx dele é a própria carga, certo? Então aqui, ó, se o cálcio é mais 2, então o NOx dele é mais 2. Se o oxigênio é menos 2, o NOx do oxigênio é menos 2. Se o H aqui é mais 1, o NOx dele é mais 1. Se o N é menos 3, ou 3 menos, o NOx dele é 3 menos, ou menos 3. Se o Zn é mais 2, o NOx é mais 2. E se o Cl é menos 1, o NOx é menos 1. Muito fácil, não é, Binho? Perfeito. Vamos lá. Quando é formado por mais de um elemento químico, cuidado para você não se confundir. É fácil, mas cuidado para que você não se confunda. Aqui, ó, é igualar a resultante à carga do íon. Vendo igual a 0? Igual a carga do íon. O que o aluno faz? Já chama logo a atenção. Pega esse menos 2 aqui e multiplica por 4. Aquele menos 2 não é o menos 2 do oxigênio. Esse menos 4 não tem nada a ver com o oxigênio. Não é menos 4, porque o menos 4 não é o NOx do oxigênio. E nem aquele menos 2 lá do CO3 também é o NOx do oxigênio. Certo? Então aqui, ó, vai ficar o O é menos 2, eu tenho 4 O's, para baixo a gente multiplica, então como é que vai ficar aqui, ó? Menos 2 vezes 4 dá menos 8, não é isso? O que eu tenho que fazer? Igualar a menos 2, porque é a carga do íon. Se fosse menos 3, igual a menos 3. Se fosse menos 1, igual a menos 1, certo? Qual é o número que somado com menos 8 dá menos 2? Mais 6. Então, ó, mais 6. Esse é o NOx do enxofre. Mais 6. Lá no P2O4, P2O7 menos 4, como é que fica? Aqui, ó, o oxigênio tem NOx menos 2. Vezes 7 dá menos 14. Qual é o valor que eu tenho que igualar aqui? Concorda que a carga do íon é menos 4? Então, eu tenho que igualar a menos 4. Uma vez igualado a menos 4, qual é o número que somado com menos 14 dá menos 4? Eu tenho certeza que você entende que vai ser igual a mais 10, certo? Mais 10 com menos 14 dá menos 4. Como eu tenho que subir dividindo, vai ficar mais 10 divididos por 2, mais 5, certo? O CO3 menos 2, como é que a gente faz? A gente vai fazer o seguinte... O oxigênio tem NOx menos 2, vezes 3 dá menos 6. Como eu tenho que igualar a menos 2, que é a carga do íon, qual é o número que somado com menos 6 dá menos 2? O número que somado com menos 6, deixa eu jogar um pouquinho mais para cá. Aqui, ó, vai ficar menos 2 vezes 3 dá menos 6. O número que somado com menos 6 dá menos 2 é mais 4, não é isso? A gente tem que igualar aqui a menos 2. Então... mais 4. Quando eu tenho que subir dividindo, como eu só tenho um carbono, o NOx do carbono aqui é mais 4. E aí, indivíduo, você tem que lembrar que substância simples é aquela formada por um único elemento químico, como K, Na, Ca, O2, Cl2, Br2, O3. Tudo que só tem um elemento químico só e não tem carga é porque o NOx é 0. Então, vamos lá. Substâncias simples formadas por um único elemento sem carga aqui, ó. NOx 0. Então, Cl aqui, ó, 0. O2 aqui, 0. Na aqui, 0. E o K aqui, 0. Muito bem. O nosso entendimento sobre número de oxidação, cálculo do NOx, para aí.
Então, olha aqui, ó, o que a gente vai ver? Equação de oxirredução é uma equação química, não é isso? É uma reação química onde há variação do número de oxidação, certo? Há variação do NOx dos elementos na reação. E o que a gente precisa entender com isso? Vamos lá, quase que a bola não saiu, né? Olha aqui, o sódio, NOx zero. Por que o NOx do sódio aqui é zero? Porque ele é substância simples, certo? Ele está sozinho, então é zero. Aqui, ó, o H é mais um, então mais um. Por que mais um, Binho? Porque ele está na família 1A. O oxigênio tem NOx menos 2, vezes 4 vai dar menos 8. Como isso daqui não é íon, certo? Eu tenho que igualar a resultante a zero. Então, igualando a resultante a zero, qual é o número que somado aqui vai dar zero? A resposta é mais 7, mais 7. E lá, o Na agora não está mais sozinho, certo? Como ele está na família 1A, qual é o NOx dele? Mais 1. Então aqui é mais 1. O O é menos 2 vezes 4 dá menos 8, certo? Muito bem. Qual é o número que somado com menos 8 e mais 1 vai dar zero? Ah lá, menos 8 com mais 1 vai dar menos 7, então vai ser igual a mais 7. Mais 7. E o hidrogênio ali não está sozinho? O hidrogênio ali está sozinho. Então o NOx aqui vai ser o quê? Zero. O que a gente pode perceber? Que o sódio, ele aqui era zero, mas lá ele passou para mais 1. Então ele variou de NOx, certo? Toda vez que sobe, ele oxida. Toda vez que desce, ele reduz. Lembra disso? Toda vez que sobe, ele oxida. Toda vez que desce, ele reduz. O que aconteceu com o sódio? Passou de 0 para mais 1. Então ele subiu. Então o que aconteceu com o sódio? O Na, ele oxidou. Oxidou, certo? E o que aconteceu com quem mais aqui, ó? O cloro ficou de mais 7 e continua sendo mais 7. O O continua sendo menos 2. Mas o que acabou acontecendo com o hidrogênio? O hidrogênio passou de mais 1 para 0. Se ele passou de mais 1 para 0, ele caiu. Logo, ele sofreu redução. Então, o que aconteceu com o hidrogênio? O H reduziu. Reduziu. Muito bem. Então, embaixo, como é que fica a minha equação de baixo? Vai ficar um pouquinho apertado aqui. Então, vou pegar isso aqui e vou colocar um pouquinho mais para cima, tá, gente? Então, aqui, ó, Na... O que o Na aconteceu? Oxidou. Muito bem. Então, vamos calcular o número de oxidação aqui? Deixa eu te apagar aqui também. Vou botar aqui em cima um pouquinho. H, aqui, ó, redução. Tudo bem? Reduziu. Vou até abreviar. E aí, o que acontece? Vou pegar, a caneta verde aqui e vou fazer o cálculo do NOx aqui novamente. Ó. O O é menos 2, vai ficar menos 8. O K está na família 1A. Já falei, não é para adivinhar, é para olhar na tabela. O K está na família 1A, vai ser mais 1. Aqui é mais 1. Então, para igualar a zero, qual é o NOx do manganês? Mais 7. Mais 7, certo? Como só tem um manganês, a gente sobe dividido por 1, certo? E aí? Aqui, ó. O H está na família 1A, vai ser mais 1. Então, para dar zero, o cloro vai ser menos 1. Já fiz até direto, sem precisar descer, certo? No KCl, o K está na família 1A, vai ser mais 1. Se o K está na família 1A, é mais 1. Deixa eu botar aqui de outra cor, aqui menos 1. Se o K está na família 1A, vai ser mais 1. Então, para dar zero, aquele cloro só pode ser menos 1. Como é 1 e 1, eu não preciso ficar descendo. Tudo bem? Eu acho que você entendeu. Mas se descer, fizer o mesmo processo, vai ver que dá a mesma coisa. Aqui, ó. Terminou com alguém da 7A. Não terminou com alguém da 7A? Toda vez que tem alguém da 7A no final, é menos 1. Então, olha aqui, ó. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Então, para que isso aqui seja igual a zero, mais 2. Então, mais 2, certo? Bom, na água, o oxigênio tem NOx menos 2, que a gente já sabe, o oxigênio tem NOx menos 2, e o H tem NOx mais 1, não é isso? O H tem NOx mais 1. O que eu vou fazer aqui? Eu vou passar uma linha preta aqui, para não confundir com o de cima, porque está muito colorido e muito número. Então, olha aqui, ó, vou passar uma linha aqui, para a gente não se confundir com o de cima, tá? Não sei se adiantou muita coisa não, mas tudo bem. E aí,
O Cl ali está com o NOx 0. Por que 0? Porque ele é substância simples. O que aconteceu aqui, ó? Aconteceu o seguinte, o K mais 1 continuou mais 1, certo? Aqui, ó, o Mn é mais 7 e passou a ser mais 2. Opa! Ele foi de mais 7 para mais 2, ele levantou ou ele caiu? Ele caiu, certo? Se foi de mais 7 para mais 2, então o Mn, o que aconteceu com ele? Ele sofreu redução, certo? Redução. E o que aconteceu então com o cloro? O cloro aqui, menos 1, continua menos 1 aqui, continua menos 1 aqui. Opa, mas ele foi para 0 lá. Se foi de menos 1 para 0, o que aconteceu com ele? Ele subiu. E se ele subiu, então o Cl sofreu, então, oxidação. Agora, indivíduo, para a gente fechar a nossa aula de oxidação, a gente precisa entender uma coisa. O que a gente chama de agente oxidante, ou só de oxidante, e agente redutor, ou simplesmente redutor. O que é o agente oxidante? Agente oxidante é a substância, ela pode ser formada por um elemento só ou mais de um, é a substância que provoca a oxidação de alguém. Por exemplo, olha aqui, quem é que está sofrendo oxidação, né? O sódio. O Na está passando de 0 para mais 1, está subindo, não é isso? Então o sódio está sofrendo oxidação. Logo, quem está provocando essa oxidação do sódio? Não é o HClO4 que está reagindo com ele? Então, o HClO4 é o agente oxidante, tudo bem? Então, o agente oxidante é o HClO4. Eu não tenho mais espaço para escrever aqui, então o que vai acontecer? Eu vou vir aqui para cima, ó, aqui para cima. O agente, aqui ó, o agente oxidante na primeira equação, quem é? É o HClO4, ó, HClO4. Por quê? Porque ele está provocando a oxidação de quem? A oxidação do sódio. E o cloro? O cloro não está passando de mais 7, não é isso? O cloro não varia, perdão. O que está acontecendo com o hidrogênio? Ele está passando de mais 1 para 0, ele está caindo, está reduzindo. Se o hidrogênio está reduzindo, tem alguma substância que está reagindo para provocar essa redução do hidrogênio, que no caso é o sódio sozinho. Então aqui o sódio é o agente redutor. Agente redutor é o sódio na primeira equação. E na segunda, vamos lá. Olha aqui, o manganês está passando de mais 7 para mais 2. Ele está, caindo. Então ele está sofrendo redução, certo? Então o manganês sofre redução. Quem está provocando essa redução do manganês? Quem está provocando essa redução do manganês é o ácido clorídrico que está reagindo ali. Concorda ou não? Então, o HCl é o agente redutor. Então, vamos colocar aqui, ó, o HCl é o agente redutor na segunda equação. E o que acaba acontecendo com o cloro? O cloro está passando de menos 1 para 0. Se ele está passando de menos 1 para 0, ele está subindo. E se ele está subindo, ele está sofrendo oxidação. Mas quem está provocando essa oxidação do cloro? Quem está provocando essa oxidação do cloro é quem está reagindo aqui, ó, com o HCl, que é quem? O KMNO4. Logo, o KMNO4 é o agente oxidante. KMNO4. Muito bem. Fechamos a nossa aula de oxidação. E espero que você tenha compreendido, e qualquer coisa, volta mais um pouquinho, estuda mais um pouquinho, que eu tenho certeza que você vai arrebentar. Vamos agora para o nosso módulo de funções inorgânicas, que é o nosso próximo vídeo. Espero por você lá!